Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a mim, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos com toda a igreja o 26º domingo do tempo comum e nos recordamos, embora não seja esta a celebração litúrgica por causa da precedência dominical, dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que no dia 29 de setembro, costumeiramente, são celebrados e venerados pela igreja como anjos que nos protegem contra o mal. Miguel, na defesa da soberania de Deus. Rafael, como intercessor pela nossa cura. Gabriel, boca de Deus, o anunciador. Hoje, nós encontramos já nas leituras primeiras desta liturgia da palavra, Jesus que nos apresenta por meio de São Paulo a natureza da caminhada cristã. E é interessante que a esse respeito não esconde e nem tenta esconder São Paulo o que significa esta tentativa da nossa parte de entrarmos no reino de Deus, quando nos adverte: combate, o combate da fé. Eu estava ali sentado e pensando, nós muitas vezes escutamos apenas da palavra de Deus a beleza poética que existe em cada termo que é utilizado pela palavra. E então que nós achamos inclusive muito bonita a palavra de São Paulo quando diz que é preciso que nós entremos firmes para o combate. Pois bem, é preciso que nós entendamos o que significa propriamente um combate. Quem, como eu, gosta de assistir filme de guerra, sabe muito bem que os combates eles não são tão agradáveis assim. Ali nós encontramos, sobretudo quando as guerras são de proporções muito grandes, sangue, sofrimento, partes do corpo das pessoas que estão ali, dos combatentes, mutiladas, às vezes cirurgias inclusive violentas, porque precisam ser feitas
naqueles grandes hospitais de campanha, com pessoas que nem são tão profissionais assim, mas que tentam, na medida das suas possibilidades, salvar aqueles que estão em situação de risco, e de repente nós nos esquecemos que no contexto da fé cristã, na batalha de nossa alma, não é em nada diferente. Muitas vezes, quando nós entramos para guerrear, não queremos nos comportar como combatentes. Ao contrário, pedimos de Deus um pouco de conforto, sombra e água fresca. Mas não cabe a um soldado pedir esse tipo de consolação, até mesmo porque as circunstâncias em nada ajudam para que ele tenha esse tipo de privilégio, porque está em combate, porque está em guerra, e ali não haverá consolação alguma, ali haverá dor, ali haverá tristeza, ali haverá inclusive amputação de alguns de seus membros em vista de uma vitória. Um filme que saiu recentemente sobre a Segunda Guerra, O Último Homem, nos faz perceber que existe um combatente que se destaca entre os demais, que está decidido a percorrer aquele caminho difícil de guerra, porque existe um propósito interior, um valor que o movimenta interiormente para perseverar até o fim. E nós precisamos compreender que a nossa alma está inserida igualmente neste grande combate, que só será possível, meus irmãos e minhas irmãs, a vitória se nós estivermos interiormente convencidos sobre os valores pelos quais estamos lutando. E é então que o Evangelho nos traz alguns dos valores que nós precisamos combater para alcançar. E o primeiro deles é a caridade. Caridade que em sua palavra, nós costumamos dizer em sua etimologia, ou seja, no seu significado, não está atrelada ao exercício de algumas boas ações. Sempre dizemos a respeito de alguém que faz obras boas: veja como ele é caridoso. Ou quando pedimos uma cesta básica: meus irmãos, vamos fazer um ato de caridade. Mas é preciso que nós entendamos que essas são expressões externas de algo muito mais profundo. A caridade é um valor supremo, porque Deus é caridade. Porque Deus é, por natureza, amor. O exercício das boas ações para com os outros é, portanto, uma das expressões de caridade de quem experimentou primeiro o amor de Deus. O grande valor, o da caridade. Isso porque nós encontramos o Senhor contando uma parábola que, na verdade, parece um fato, aliás, muito atual. Um homem muito rico que era absolutamente indiferente às necessidades de um pobre chamado Lázaro. Ele o via, ele até o percebia, mas a pobreza de Lázaro e a condição de miséria daquele homem em nada sensibilizava o coração daquele rico. Rico na palavra de Deus não significa somente aquele que possui muito dinheiro, mas aquele que está, infelizmente, fazendo da soberba um verdadeiro programa de vida. E era este o caso do homem rico, soberbo e indiferente. No entanto, Lázaro estava combatendo. Lázaro compreendeu que ele estava guerreando contra os valores que tinha abraçado, o valor da vontade de Deus. E para alcançá-la, qualquer sofrimento era possível de ser enfrentado. No amor, foi suportando com fidelidade ao Senhor toda dor que lhe sobrevinha,
apesar da indiferença de todos os homens e particularmente deste rico, a quem fora dada por Deus toda a possibilidade de ajudá-lo, de estender a mão, mas que por razões interiores, por ausência dos valores do reino, não o fez. Meus irmãos, então Jesus nos atesta aquela realidade do combate que recebe no final, para quem vai até o fim, a grande recompensa. Lázaro combateu o bom combate, guardou a fé, foi mutilado, feriu-se, enfrentou a pobreza, passou fome, experimentou toda sorte de humilhações e, porque permaneceu fiel a Deus, alcançou o reino e a eternidade. Ao passo em que o rico, soberbo, que assumiu todos os contravalores do Evangelho, indiferente, orgulhoso, não obteve a salvação. E existe um aspecto que o Senhor faz questão de deixar muito claro. Aquele que quer conquistar a vida eterna, imite a Lázaro. Porque quando chegar na eternidade, não haverá acesso algum, nem possibilidade alguma de salvação. Nós percebemos na palavra daquele homem rico, que é uma parábola apresentada por Jesus, um verdadeiro desespero. Pai Abraão, por favor, pede a Lázaro, que eu estou vendo aqui tão bem, gozando das consolações, que eu estou vendo aqui com o seu corpo glorificado, experimentando a mais profunda paz, que ele, por misericórdia, coloque apenas uma gota de água sobre os meus lábios. Me chama a atenção o fato de que o homem rico poderia ter pedido um pouco mais a Abraão. Pai Abraão, faz com que também eu possa experimentar as mesmas graças que Lázaro. Liberta-me, pede a Deus, desta condição de tormento, para que eu também, do lado de lá, possa me alegrar e libertar-me destas tribulações tão terríveis. Lázaro, no entanto, o rico, no entanto, sequer atreveu-se a pedir isso. Pediu apenas uma gota de água. Tal era o seu desespero e a sua dor. Filhos, este é o inferno. A total, a completa ausência de Deus. Deus não existe para quem está no inferno. Não existe nenhum movimento de esperança. Não existe nenhum valor pelo qual lutar. Não existe caridade. Existe apenas a ausência de Deus, o maior de todos os tormentos. E Lázaro recebeu a resposta, ou melhor, o rico, recebeu a resposta que não gostaria de ter de Abraão. É inacessível a realidade entre o bem, o céu, e o mal, o inferno. Nada mais pode ser feito. Lázaro recebeu durante a vida as dores, tu recebeste as consolações e não soubestes utilizá-la em vosso favor. Lázaro agora goza da alegria da eternidade, e tu, os castigos dos tormentos, por não teres amado a Deus e combatido o combate da fé. O que receberemos nós no final da nossa vida? Receberemos, porventura, as consolações, porque estamos no campo de combate com os olhos fixos no grande valor da caridade, ou ao contrário, estamos vivendo no campo da indiferença, do orgulho, da soberba, da incapacidade de agir com misericórdia em relação àqueles que estão ao nosso redor? Que hoje o Senhor nos desperte para essas duas realidades, a de que estamos em combate e, portanto, toda dor que vier sobre nós não deve ser uma surpresa, porque na guerra não existem grandes consolações. Entretanto,
O valor que nos movimenta interiormente nesta guerra é o da caridade. Nós guerreamos para chegar ao céu. E a segunda realidade, a de que seremos verdadeiramente recompensados por Deus. Todos os males que receberemos, eles passarão, e o Senhor nos há de recompensar por todo o enfrentamento fiel de nossa parte. Aqueles que livremente optam não receber de Deus a coroa, sejam tratados por nós com misericórdia, porque ainda que venha alguém dos mortos, ainda que vejam milagres, ainda que experimentem na sua vida o toque suave de Deus, não querem vir ao Senhor. Esta negação os conduzirá à condenação. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, fomos alcançados por misericórdia, e a nós foi dada por Deus a graça de escutarmos todos os domingos, e particularmente neste, esta palavra que nos deve penetrar e ferir o coração, para que com essa marca interior de caridade e da misericórdia de Deus que nos elegeu, alcancemos, como o pobre Lázaro, a eternidade. Que nossas pobrezas não sejam, portanto, o empecilho para a glória, mas a nossa grande esperança de consolação. Amém.